o Memphis aqui, aí você tem a ideia, por exemplo, aí você pega o Memphis, aí Besiktas já tá falando, certo? Aí você, ó, eu não sei o que tá escrito nesse cacete aí, mas deve ser alguma coisa assim, ó, o Besiktas que é ele, e é ele, meu irmão, aí, ó, então, talvez, vamos lá, o Cascão, uma operação de transferência que dará muito barulho na direção do Besiktas. Enquanto quando vem um time como esse, e que tem um cara que está disputando, vai disputar a Copa do Mundo, pá, eu fico o Corinthians. O presidente está Osmar Stabile. O Augusto saiu, diga-se de passagem, né? Aí você pega o Armando, que é o primeiro, que era o segundo vice, é o primeiro. O Armando é aquele que estava uma vez no Pacaembu, ele mais dois amigos meus, que estavam... É o cara que viajou agora aí com o Corinthians contra o Grêmio. Virou o vice-presidente. E cuidado com o poder, porque o poder faz as pessoas fazer um monte de coisa errada. Olha o que está acontecendo no mundo aí. E nem quero discutir isso, que não é meu problema. O Jornal da Band, Brasil Urgente, vocês que falem sobre isso. Eu só acho que aqui, aí você pega um cara que veio pro Corinthians, que ninguém achava que esse cara ia vir, ele vai, arrebenta, virou um monstro, tem camisa, tem boné, tem faixinha, ele se identificou com o país, ele se identificou de uma maneira dele, né, daquilo que ele já faz da África. Pô, esse cara veio, ele virou um monstro. As pessoas vão assistir o Corinthians jogar, não é da mesma proporção do Ronaldo Fenômeno. Porque eu e muitas pessoas assistiam o Corinthians jogar por causa do Ronaldo Fenômeno, não porque torciam pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Ronaldinho Gaúcho no Atlético, as pessoas iam assistir. Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, as pessoas iam assistir. Poucos jogadores transformam as pessoas em relação a isso. Não acontece isso com o Lucas. Não acontece isso com o De Arrascaeta. Não acontece com o Gabigol lá no Cruzeiro. Mas com o Ronaldo, Ronaldinho, com o Neymar... Quantas crianças deixaram, talvez, de torcer pro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para torcer pro Santos por causa do Neymar? Sem jogar, né? Sem jogar. É muita gente. Quantas crianças compraram camisa do Santos por causa do Neymar? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí é uma questão. Você vê o jogo lá do Inter de Miami contra a equipe do Al-Ahly. Pô, todo mundo só tinha uma camisa. 10, do Messi. Todo mundo lá foi por causa dele. Foi por causa dele. E aí é a grandeza do cara. E esse cara é muito grande. Ele é muito forte lá fora. E aí há uma perspectiva dele sair. Dá para entender que numas férias como essa, o Besiktas já falando, o entendimento de Champions, entendimento de Copa do Mundo, faltando um ano, esse cara talvez não seja melhor para ele, no sentido dele, não tem informação nenhuma, hein? Se tivesse, já falaria. A informação é do jornal aqui, nem sei qual é esse jornal, nem sei qual é esse site, não sei de onde é. Mas eu vi isso durante a semana, Veloso. Cara Cartal, da onde é, Cascão? Da Holanda? Não sei, da Turquia. Os caras estão dando. Qual a ideia? Eu vou me colocar no lugar dele. Cara, pô, que zona que tá no Corinthians, Sim, hein? lógico. Não é verdade? Isso passa pela cabeça Mas dele. não tenha dúvida. Com certeza. Pô, que coisa, hein? Mas será que certeza. pode? Será que não pode? Será que eu aguento? Será que eu vou pra Copa do Mundo jogando lá? Será que daqui a pouco eu recebo meu salário? Será que daqui a pouco eu vou ter que passar aquilo que eu passei o ano passado? Um medo não sei do quê. Cara, qual a ideia? Então, esse cara talvez esteja com o pé bem fora do Corinthians. Veloso com a bola do Campeonato Mundial que tá tendo na FIFA, que é maravilhoso, tá bonito de se ver, tá organizado, uma coisa incrível. Parabéns à FIFA, tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Mas o mais ridículo é o Abel Ferreira dar uma entrevista primeiro, porque esse cara é ridículo, diga-se de passagem. Né? Mascarado, egocêntrico. Coloca de novo pra mim aí, Cascão. Qual a ideia que você tem do Memphis? Que, por sinal, eu tô com a camisa dele, irmão. E eu uso mesmo, que eu gosto. Tem camisa que eu ganho, que eu não gosto de usar. Não uso mesmo, truta. Agora esse cara, ele vem, ele transformou o Corinthians. Qual a ideia sua? Grande Wagner Fernando Veloso, Souza, Godoy também. A chegada dele foi transformadora, né? Tudo que ele fez no ano passado, junto com os companheiros, a gente viu o Yuri subir de produção, o Garro subir de produção, o time escapar de uma zona de rebaixamento, 9 vitórias seguidas, então ele entregou muito o ano passado. Esse ano oscilou um pouco mais, mas o ano passado entregou demais e foi importantíssimo. E chama atenção, né? Ele volta para a seleção, volta a fazer gols na seleção. Há quanto tempo não acontece com ele na seleção? Eles...
Voltou e fez gols, bateu Ele fez gol, acho que nos A 3 marca últimos histórica. jogos, se eu não estiver errado. É isso mesmo. A Contra marca Espanha histórica e dois, Contra a Espanha. e dois contra o Malta. Não, Contra a Malta. Finlândia e Malta. Ele fez contra a Finlândia também de então, pênalti. Ele três cavou o jogos. pênalti. 3 jogos, ele fez 3 gols nos 3 jogos da seleção. e vira o maior artilheiro da Holanda, junto com o Van Persie, né? Então, 50 gols, se eu não estiver errado. isso aí, chama a atenção. Os holofotes, claro, estão voltados para ele. 102 jogos. Na Europa, ele tá jogando em alto nível Oi, Veloso. e tem 31 anos só. Né? Jovem. 31 anos, quer dizer, um cara 31 que anos, dá pra com o jogar abdômen definido, com a bala que ele tem. mais uns 5 anos ele joga com tranquilidade pelo potencial que ele tem, pela capacidade técnica. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, e acho que o corintiano... Ah, você quer fazer pra mim agora? Então pergunta pra mim. Exatamente. Qual é a multa do Depay? Ou nesse contrato todo que foi feito com ele, cheio de regalias, também deram essa possibilidade, de, se ele quiser, ir embora para a Europa mas e não deixar nada aqui? Ô Veloso, eu não tenho dúvida nenhuma que no contrato, mesmo não sabendo e não tendo informação, ele pode sair a hora que ele quiser. Então, é aí que está todo Mas o não erro é do só pra- negócio. Não, é pra todo mundo que faz isso. Aí é que está todo o Dificilmente- erro do negócio. Você dá um dificilmente- contrato pro cara que ele ganha muito, tem regalia, tem carro blindado, tem cozinheira, tem segurança, tem passagem, tem O prêmio tudo. do Paulista é maior do que dos E jogadores. aí, a hora que ele quiser, ele vai embora? Eu não sei E- isso, certo? Não, Veloso? eu não. Mas sei. eu não duvido. Mas eu não duvido Eu que não isso duvido aconteça. também. Que Se ele falar, eu quero ir embora, se tem aparecer, que tem uma se aparecer, cláusula, eu vou que embora. tem uma cláusula assim, ó. Qualquer time europeu Então. que me contrate, que venha, eu posso sair na hora que eu quiser, sem ônus nenhum pra mim. Aí é um problema que o Corinthians arrumou, né? Porque Vamos- traz um jogador que recupera no Corinthians. Isso. Que consegue se recuperar jogando bem, fazendo gols, voltando para a seleção. E aí chega um time, qualquer um time da Europa, ele fala, muito obrigado, tô indo embora. Ah, não sei não. Ainda usa a passagem que E vou deram falar pra pra ele você. aqui pra executar. Não sei não se esse cara volta. Exatamente. Eu, Ele já estava de Craquito férias Neto, antes, né? Não foi pro jogo? Craquito Neto, não sei não se ele volta pro Brasil em relação ao que está acontecendo com ele na Holanda e também dos interesses dos clubes europeus. Souza. Craque, eu falei semana passada que o Corinthians fez muito bem para o Memphis. O Memphis, no melhor momento dele, quando ele é vendido para o United, e depois ele vem para o Barcelona, ele machuca o joelho e aí começam a diminuir os times, né? Ir para time de menor expressão. Mas assim, é um jogador que estava em ascensão quando chegou no Barcelona. E aí que ele teve o tornozelo, Aham. que é aquele pisão que ele teve, Torceu. que aí é normal, mas contusão muscular ele não teve. A pior lesão dele foi a lesão de cruzado no Barcelona, onde ele ficou um tempo fora e depois foi pro Cruzado você teve também, senhor? três Três vezes. do Cruzado é igual o Neymar teve. igual o Neymar, é. O Ronaldo. Isso. É LA, como que fala? LCA. LCA. Essa que é o, esse duas aqui é o no cruzado. esquerdo e uma no direito. Então, Você teve tive duas no esquerdo. 2 da esquerda e um. E uma no Aonde direito. foi pior? No pé de a perna de apoio ou na perna do chute? Pra você, A assim, na minha- recuperação. A recuperação na perna de apoio, porque é o que dói mais É. depois. A gente Eu, que por chuta exemplo, na bola, é. chuta bastante bola, a perna de apoio sempre... Eu operei o direito, tirei 70% dos 2 meniscos, do menisco aqui, do colateral. Cara, é uma dor assim insuportável, cara. Mas é um cara que tem mercado, isso aí ia acontecer Quem uma hora tem ou mercado outra. é o Carrefour, açaí, pão de açúcar, né? o Andorinha. o dono do Cruzeiro. O dono do Cruzeiro, que esse tem o supermercado Belo Horizonte. Esse tem mercado pra dar com pau. Mas quando eu falo mercado, eu falo tem valor, Ah, entendeu? tá, entendi. Tem bastante valor lá fora. É um cara jovem, de qualidade, fazedor de gols. Ele tem 50 gols em 100 jogos, é quase um gol a cada 102, dois jogos. exatamente. Cada um jogo, a cada 2 jogos ele tem um gol. A cada 2 jogos ele tem um gol, então o número dele é surreal. Então é um cara jovem que veio pro Corinthians, trouxe qualidade, e o Corinthians o ajudou também, né? O Corinthians ajudou também a ele voltar pro mercado. Aqui ele ganhou confiança, voltou a ser o Memphis, que o levou para Barcelona e United. Então é um cara que daqui a pouco não tinha nem dúvida que ia acontecer isso, porque é um cara extra classe, é um cara fora da curva. Agora tem uma coisa aí que o Veloso perguntou, eu não sei responder. E também, até porque eu acho até que o Osmar Stabile como presidente, o Armando, eu não sei se o Augusto Melo sabe. Você quer saber a verdade minha? Eu não sei se ele sabe realmente o que tem no contrato. Tem que saber, né? Não, deveria. Tem que saber. Deveria, Veloso. Deveria saber. Nós, por exemplo, que fomos, de uma certa maneira, bem idiotas em relação aos contratos que nós fazíamos com o jogador, muitas vezes nenhum advogado leu o contrato nosso. Nós nunca lemos o contrato.
O meu mudaram depois de assinar. Não, o meu também. Mudaram depois de assinar. Os caras me venderam, depois não vendeu. É uma coisa impressionante. Quanto com o Guarani, também com o Corinthians. Né? Uma coisa muito louca. Agora você pega um cara como esse, que veio e tá jogando muito, e volta pra seleção. Ele é o maior artilheiro com o Van Persie, que já parou. Aí, eu tenho já o Besiktas. Falam do Flamengo. Falam não sei do que. Meu irmão, campeonato mundial que tá acontecendo. Já estou em casa depois que terminou os jogos da Holanda. Tem outros jogos ainda. Pô, eu sou o Memphis Depay. Aí eu tenho dificuldades de saber de contrato. Ninguém falou até hoje se tem multa, se não tem multa. Qual a ideia, qual a visão que você tem, Godoy, sobre isso? Sabendo como a gente sabe, e às vezes não pode falar, da maracutaia que existe entre alguns empresários e alguns clubes de futebol, alguns dirigentes de clubes de futebol que assinam pelo clube, a gente pode esperar de tudo na confecção desse contrato, nas cláusulas deste contrato ou de alguns outros contratos. A gente não sabe o teor total do contrato, mas a gente fica especulando e fica imaginando. O contrato, com certeza, tem cláusulas que beneficiam muito mais o jogador do que o clube. Quer que eu te fale uma coisa? Eu perco seu raciocínio. Isso eu fui dirigente e a gente conhece as coisas, né? É assim, ó, vem um vice-presidente, que não é nem do futebol, ele fala assim, ó, você é o advogado, você é o financeiro, você paga e você... Não, mas não pode fazer esse contrato, sabe por quê? Olha a cláusula que tem... Não estou falando que você tem. Você vai e faz. Só assina aí. Só assina. A maioria sim, Godoy. Mas é só ver o que está circulando já na rede social a respeito do contrato do Gerson com o Flamengo, né, para ele poder sair agora. É só você ter noção do que é que acontece. E na multa, né? É muito... Não, desculpa, não perca o raciocínio também quando você falou do Gerson. Lembra do Carlos Miguel? Agora o Carlos Miguel tá indo no Podpah, foi aí em um monte de lugar. Aqui não. Se quiser vir, poderia até vir, que eu falei que pode. Só que eu ia perguntar para ele, quem mudou e quem mandou mudar a sua multa, que era 50 milhões e virou 4 milhões? Quem que te deu essa parada? Quem que fez isso para você? Como é que o seu empresário conseguiu isso? Lembram disso? E aí só se soube disso quando ele foi embora. E aí o Corinthians não falou, fulano não sei, o ex-presidente não falou, o outro... Cara, ninguém... E aí quem perdeu um goleiraço como o Carlos Miguel... O Corinthians era 50 milhões, virou 4. Por quê? Lembra o Neymar antes de ir para o Barcelona? Vocês lembram ou não? Porque eu lembro tudo desse cara, esse sujeito. Ele tinha contrato até 2015. Baixaram para 2014. Estou com os valores aqui, viu? De quem? Da multa do Memphis. Então vai lá. 10 milhões de euros para clubes europeus e ele tem direito a 50% da multa. Aonde você viu isso aí? Aqui, ó. Mas está em algum site, alguma coisa? Não especifica o saldo. Ó, em caso de proposta, o holandês tem direito a 50% da multa rescisória para clubes europeus, fixado no valor de 10 Tipo milhões assim, de se euros. vier 10 milhões... 50... Tem que pagar 10 da multa, 5 é dele. 5 é dele e 5 é do Corinthians. Isso, 5 tá. é do Corinthians. Se for assim, é menos mal daquilo que eu pensava. Que ele poderia sair de graça. Godoy. Mas então, é essas coisas que a gente sabe. Como que o brasileiro não sabe fazer contrato? Sabe fazer e muito bem feito. Principalmente se a pessoa física do dirigente estiver se beneficiando diretamente ou através de um representante. Né? Então tem isso também. A gente só fica sabendo a verdade depois que acontece. O jogador está se transferindo e tem direito àquilo que seria só do clube. Só do clube. O que seria só do clube, o jogador tem direito à metade. Oh, mas que barriga de aluguel é essa? Nem direito ao aluguel integral a barriga tem? Então, e aí a gente não sabe o que acontece. Aí você tem um jogador como esse, certo? Aí você tem um monstro como esse. Olha, eu como corintiano, hoje foi um dia muito... Todos os dias para mim é feliz. Eu acordei, é feliz. Tira o Eduardo. Eu acordo e já, ó... Godoy, eu sou monstro, velho. Eu sou monstro, irmão. Eu sou monstro, truta. Eu sou monstro. Porque às vezes você quer conversar com alguém que tá do lado e a pessoa não quer conversar com você. Não quer nem olhar na sua cara. Aí você faz o quê? Aí você se transforma. Esse é o cara. Aí você se transforma. Não é verdade? Agora eu tô no ar. Esse é transformador. Aí você pica que a cabeça sua fica aí. Aí é o seguinte, aí você tem um cara como esse, certo?
Aí você tem um cara como o Neymar, por exemplo, que veio. E que aí, olha só o contrato diferente. O Neymar ganhou 105 milhões, fez 3 gols. 10 jogos. 10 jogos, só ficou machucado, falou que ia renovar o contrato dia 12 de junho, não renovou, já está de férias, vai renovar o contrato com o Santos, mas parece também que estão falando aí do Besiktas, todo mundo fala do Besiktas, né? Já tá tudo certo. Aí eu não tenho nenhum acordo, eu não sei o que vai acontecer. Aí vem agora, olha só a mentira que é o que as pessoas falam. Cambada de mentiroso. Olha, o meu futebol ia ser... O Santos só tem 3 times acima dele. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Lembra quando ele disse isso? Uhum. Aí o que ele está colocando agora? Para eu ficar... Eu preciso contratar, irmão. Eu preciso do Veloso, preciso do Souto, preciso do Godoy, preciso de você. Eu preciso ter um time mais forte. Viram como o mundo é mentiroso? Como as pessoas acreditam na mentira, né? E aí você pega um cara como esse, que veio, transformou o Corinthians. Porque ele transformou o Corinthians. Ele foi transformador. Aí eu não posso perder esse cara. Eu já tenho o Roberto que não vai ficar muito tempo. Não vai ficar mesmo. Eu já tenho o Garro, que também não... Então, qual é a ideia disso, dos contratos? Como é a ideia do Gerson, né? Como que um clube pode fazer isso? Como que um clube pode fazer o que foi feito, por exemplo, com o Kaká? Olha, se o Kaká, zagueiro do Corinthians, jogar 10 jogos, 20 jogos, eu tenho que comprar ele. Não, eu não tenho que fazer isso com um empresário. Muito pelo contrário. Se ele jogar 30 jogos, ele recebe o salário dele. Não, eu tenho que comprar ele por 4 milhões de dólares, que são 20 milhões. E eu comprei um jogador que eu não quero. Mas alguém colocou na cláusula que eu preciso comprar um jogador. Obrigado. Mesmo eu não querendo, eu sou obrigado. Só absurdo, cara. Só é o fim do mundo, irmão. Hoje, por exemplo, eu fui na escola do meu filho, fui ver lá ele fazer as coisas. Cara, que é uma coisa tão emocionante de você ver o seu filho, né? E você fala assim, pô, como é que eu posso ser melhor para ele? Sem ele saber que eu estou pensando isso. Como que eu posso ser um pai melhor, um amigo melhor? Você vê uma criança ali cantando, recebendo o carinho. Então, você...